O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Essa semana, acho que anteontem, na televisão, o presidente dos Estados Unidos, o novo presidente dos Estados Unidos, em conversa com a chanceler da Alemanha, quando ela falou: os jornalistas gostariam que nós apertássemos as mãos. Que ele com desdém olhou assim para o lado, nem olhou para ela e não lhe deu a mão, não lhe deu a mão. É interessante como tem pessoas nesse mundo que constroem, e ele literalmente quer fazer isso, constrói muros ao invés de pontes. Constrói muros de separação ao invés de pontes de comunhão. Mas em 1962, o candidato a governador do estado do Alabama, nos Estados Unidos, George Wallace, ele tinha como plataforma o racismo, muito parecido com esse presidente agora.
Ele prometia fechar todas as escolas dos negros, como esse está prometendo acabar com todo o plano de saúde, né, para os pobres. Esse também, um quer acabar com os pobres, outro quer acabar com os negros, enfim. Ele prometia fechar escolas aos negros, impedir também que eles tivessem acesso às universidades. A sua frase mais famosa na campanha era: segregação agora, segregação amanhã, segregação para sempre. E enquanto ele foi governador, o ódio dos brancos contra os negros se espalhou assustadoramente. As igrejas dos negros foram incendiadas, as crianças negras foram assassinadas, homens negros foram metidos em prisões sem terem feito qualquer coisa errada. O único erro do negro é ter nascido negro, é a cor da pele. George Wallace é o nosso exemplo de como construir barreiras. O atual presidente dos Estados Unidos é um exemplo de como construir barreiras e destruir pontes que nos ligam às pessoas que são diferentes de nós. De alguma forma, meus irmãos, todos nós já vimos ou sofremos alguma discriminação de alguém. E a coisa mais difícil não é isso. A coisa mais difícil é reconhecer que todos nós temos algum sentimento de rejeição contra alguém, né? A verdade, dizia alguém, é como quando você vai numa festa de gala, está vestido de... sei lá, a mulher vestida de vestido de gala, o homem com roupas de gala, e depois de repente tem uma formiga no seu sapato, né? A verdade é assim, uma coisa que incomoda a gente, uma coisa pequenininha, mas incomoda. Os estereótipos e os preconceitos não são coisas do nosso tempo. No tempo de Jesus havia também, e havia muito. Então vamos falar dos samaritanos. Os judeus tinham um ódio natural dos samaritanos, e esse ódio havia começado 700 anos do tempo dessa leitura que nós acabamos de ouvir, quando Israel havia sido invadida pelos babilônios. E durante esse tempo, israelitas e babilônios casaram-se entre si, e o resultado foi que havia uma parte de israelitas puros e uma outra parte de israelitas mestiços. E para complicar as coisas, esses que eram só metade israelitas começaram a praticar uma religião a mais. Acatavam aquilo que a religião judaica ensinava, mas também pregavam elementos da religião pagã. Quando os israelitas finalmente se livraram dos babilônios, eles fizeram o seguinte: fizeram uma separação entre os israelitas puros e os israelitas não puros. Os não puros, os mestiços, foram empurrados para o norte, e os israelitas puros ficaram em volta ali de Jerusalém. Portanto, desde esse tempo, os israelitas tinham tanto desprezo pelos samaritanos que eles até se recusavam passar pela Samaria, sequer passar. Se eles tinham que ir lá mais para o norte, eles não atravessavam ali, que era o caminho mais curto. Eles davam a volta, davam a volta num caminho muito mais longo. Jesus quebra essa barreira, em primeiro lugar, indo direto para a Samaria. Jesus tinha que passar pela Samaria para chegar na outra região, pois ele passa pela Samaria. Agora eu pergunto, por que ele faz isso? Será que Jesus quer desagradar os judeus? Será que Jesus quer desagradar a religião de Israel? Não, meus irmãos. Ele precisava fazer isso porque Deus tinha mandado. Vai, e ele foi. Bem, se Jesus tinha que passar pelo território do samaritano, e como todo judeu fazia, como todo israelita fazia, né? Se eu tenho que passar por lá, pelo menos não vou nem olhar para a cara deles. Eles não olhavam para a cara dos samaritanos, e muito menos conversar com eles, de jeito nenhum. Pois Jesus faz isso. Ele se senta perto do poço onde uma mulher samaritana está tirando a água e lhe diz: você poderia me dar um pouco de água?
A mulher samaritana lhe diz: como é que você, sendo judeu, me pede um pouco de água? Jesus não só anda em território proibido, como conversa com alguém desta terra. E o pior, ele não conversa com qualquer samaritano, ele puxa conversa com uma mulher samaritana. Os rabinos judeus do tempo de Jesus, eles diziam que não se dê ao trabalho de ensinar uma mulher, né? Não se dê ao trabalho de ensinar uma mulher. E aqui está Jesus puxando a conversa com uma mulher, e ainda pior ainda, uma samaritana. Mas quando as coisas já estavam ruins o suficiente, elas ficam piores. Jesus não conversou somente com alguém da Samaria, ele conversou com uma mulher, e também era uma mulher de moral duvidosa. Ela tinha sido casada 5 vezes, largou de todos os 5 maridos e agora estava juntada com o 6º marido. Então vejam a cena: Jesus estava encostado num poço, conversando com uma mulher samaritana, uma mulher adúltera. 3 razões suficientes para que Jesus simplesmente ignorasse a sua existência. Mas pelo contrário, ele não só não a ignorou, como também encetou uma conversa com ela. Então veja bem, não só um bom judeu tinha que ignorar uma mulher, mas também qualquer bom samaritano. E preste atenção no horário que aconteceu essa conversa. Qual é o horário que isso aconteceu? Meio-dia. Meio-dia. E meio-dia, num sol de 50 graus, é hora de uma mulher buscar água no poço? Você buscaria água no poço? Ou esperaria o sol baixar, né? No final da tarde, no comecinho da noite iria. Era o horário que toda mulher ia no poço, mas essa mulher foi ao meio-dia. O que isso quer dizer? Quer dizer que esta mulher não se sentia bem ao lado das outras. Ela evitava a língua das outras mulheres, porque não aceitavam a sua moral, né? O seu tipo de vida. Será que você entendeu direito? Essa mulher era uma excluída no meio das excluídas. Então, se houvesse alguém nesse planeta que Jesus nunca deveria ter tido contato, era essa mulher. Olha que interessante. De todas as pessoas piores no mundo, Jesus foi escolher a pior. Hoje nós diríamos que essa mulher, ela está na rua da amargura, ela é usuária de crack, né? Ela fica grávida a todo momento. Eu fui visitar uma instituição de crianças que são abandonadas, crianças com alguma lesão cerebral, algum retardo mental, e a assistente, a psicóloga lá me falava que hoje é muito comum, diz que uma vez por mês pelo menos vem filhos que são produto do crack. Várias mulheres que engravidam, né? E que trazem ao mundo essas crianças. Então Jesus hoje estaria lá no meio dessas mulheres que usam crack. Então Jesus, ele derruba barreiras, ele quer construir pontes. Agora, meus irmãos, e nós? Se nós estivéssemos no lugar de Jesus, será que nós faríamos o que ele fez? Será que faríamos? Será que não é melhor ficar em Jerusalém, onde está o templo? Eu sou um bom católico, eu vou para a missa todo domingo, estou cumprindo com minha obrigação. Mas será que essa é a obrigação? Nós? Será que é isso? Como nós responderíamos a isso, meus irmãos? Então basta ver a reação dos discípulos de Jesus. Eles foram na cidade comprar comida. Quando voltaram, deram de cara com esta cena: Jesus sentado conversando com uma mulher ali no poço. O versículo que nós não lemos aqui, porque lemos uma parte mais curta do Evangelho, mas no versículo 27 a gente pode ler assim: eles ficaram chocados, né? O Evangelho de São João fala isso. Eles, quando viram a cena, ficaram chocados.
Ali estava o Messias, o esperado para libertar Israel, batendo um papo gostoso com uma adúltera. E o que o Evangelho nos conta a seguir? O Evangelho disse que os discípulos se uniram aos dois para bater um papo, para conversar? Não. Se você prestar atenção, verá que os discípulos nem dirigiram as palavras para Jesus, nem falaram nada. Só fizeram isso depois que a mulher os deixou. Quando a mulher foi embora, eles ao invés de conversar sobre o assunto, eles perguntaram o quê? Senhor, o que o Senhor quer almoçar? O Senhor não está com fome? Não quer almoçar? Então, com isso, eles estavam fingindo que aquele incidente nunca tinha acontecido. Os discípulos também eram preconceituosos, e nós somos esses discípulos. Numa outra oportunidade, quando Jesus foi também pregar em Samaria, e os samaritanos não quiseram ouvir a pregação de Jesus, os discípulos, principalmente Tiago e João, ficaram revoltados e disseram: Senhor, quer que a gente faça descer fogo do céu para queimá-los vivos e destruí-los? Então estava claro que ali naquele caso Jesus também não teria o apoio dos discípulos. Jesus tinha que ir lá sozinho, teria que pagar o preço da sua decisão. Se seguir o exemplo de Jesus e quebrar barreiras e construir pontes significa ir sozinho, meu irmão e minha irmã, vá. Se as pessoas começarem a te criticar, vá. Eu contei aqui para vocês há um tempo atrás, eu lembro do cardeal, acho que se não me engano, de Paris, que foi num prostíbulo resgatar uma mulher que estava sendo escravizada por alguns homens inescrupulosos. A fizeram atravessar a fronteira do país e por isso cobravam dela essa travessia e colocaram essa mulher na prostituição. O cardeal, vestido de cardeal, foi lá, sentou-se, pediu uma cerveja lá no prostíbulo, ficou tomando uma cervejinha, esperou a mulher descer, ela desceu e falou assim: eu vim aqui te libertar, você não tem que ser escrava de ninguém. Que coragem, né? Que coragem. Até saberem toda a verdade, os jornais falaram: olha, o cardeal foi surpreendido no prostíbulo. Eu fico imaginando Jesus nesse tempo sairia em todas as redes sociais fotografado com aquela mulher. Jesus resolveu sair da sua área de segurança. Ele quebrou com as convenções sociais e pôs em risco a sua reputação e fez tudo isso sozinho. Ele sabia que nunca poderia tocar naqueles corações de outra maneira. Ele tinha que ir no meio deles. No dia 15 de maio de 1972, aquele governador de quem falei no início, ele levou 5 tiros. Ele ficou para sempre paralisado e sofreu numa cadeira de rodas. Por toda a sua vida ele sofreu dores horríveis. Ele não tinha controle sobre o seu corpo, Ele não tinha controle sobre as suas funções fisiológicas. E a sua segunda mulher o abandonou. Ele estava absolutamente sozinho. Se você olhasse para aquele governador antes e depois, alguns anos depois, você falava: não era a mesma pessoa. Dava pena de ver aquele homem em cima da cadeira de rodas. No final da tarde ele passou por uma igreja batista, onde anos antes o grande Martin Luther King denunciava a público as maldades do governador e o tratamento dado aos negros. De repente, para espanto de toda a congregação, aquele homem entra no meio do culto, com a sua cadeira de rodas, e todo mundo ficou espantado ao ver, porque sabiam quem era aquele homem que havia feito da vida dos negros uma vida insuportável. Aquele homem vai chegando, pede para falar,
e com lágrimas nos olhos pede perdão pelo sofrimento que havia causado e pediu aos negros do estado do Alabama que o perdoassem por tudo que ele havia feito. Ele viu que havia construído muros e que agora ele precisava construir pontes. Da mesma forma, meus irmãos, quais as pontes que nós precisamos construir e quais muros precisamos derrubar? Fechemos nossos olhos e diante do Senhor peçamos a Ele nesse momento todos os preconceitos que temos. É muito triste quando cristãos fazem comentários racistas ou comentários maldosos com relação a alguém. É muito triste quando nós construímos muros, quando nós deixamos de construir pontes. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, que tenhamos nós cristãos a coragem de nos elevar acima destas coisas e de construir pontes que possam, Senhor Jesus, trazer alegria aos corações, que possam unir as pessoas, que possam ajudar a construir acesso aos corações mais sofridos e desesperançados da nossa sociedade. Que nós cristãos possamos sair dos nossos bancos de igreja e que possamos ir em busca daquele que se perdeu, daquele que sofre, daquele que é discriminado. E nos dê forças para fazer isso, Senhor. Muito embora, Senhor, possamos ser criticados, até na nossa própria casa, na nossa própria família. Mas, Senhor Jesus, dá-nos coragem de construir pontes e abraçar os irmãos mais desprezados. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus